Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês através do YouTube. Eu sou a Vanessa, eu sou responsável técnica e consultora na área de alimentos, então aí de pequenas agroindústrias familiares, estabelecimentos de produto em origem animal e origem vegetal. E tô aqui para falar um pouquinho da portaria 368, que fala aí das boas práticas de fabricação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Sejam todos muito bem-vindos para a gente estar falando aqui dessa interpretação da portaria 368, de 4 de setembro de 1997. Então vejam que é uma portaria que está bastante tempo em vigor e continua ainda vigente, continua atualizada, porque quando a gente fala de boas práticas, a gente fala meio que além do tempo, além dos processos, além dos produtos, né? Então a gente precisa cumprir esses requisitos. Eu sou a Vanessa Novatsky, e quem sou eu, né? Sou formada em agroindústria pela Universidade Federal de Santa Maria. Desde lá eu já entrei num programa de trainee de um frigorífico bovino e fui sempre desempenhando aí cargos de liderança que me levaram a cursar aí a faculdade de administração e fazer uma pós-graduação em liderança de alta performance, somadas aí ao meu tempo todo de experiência, né, de vivência com controle de qualidade, com a legislação, com o regulatório, né, de tanto do Ministério da Agricultura, Visa e Metro, os sistemas de certificação da ISO. Então eu também sou a mãe do Otávio, a esposa do Eduardo, né? Tô aqui na região da Grande Florianópolis, então sou muito conectada aí com o mar e a natureza. E tô aqui para falar um pouquinho para vocês das boas práticas de fabricação. O que são boas práticas de fabricação e por que elas são obrigatórias, né, para quem produz alimentos, né, sejam eles produtos de origem animal ou produtos de origem vegetal. Então, as boas práticas, eu preciso estabelecer condições e procedimentos higiênicos sanitários sistematizados, aplicados a um fluxo de produção, né? Com o objetivo de garantir a inocuidade, identidade, qualidade e integridade do produto de origem animal, que está citando aqui, ou do produto de origem vegetal, né, para garantir. Essa é a definição do RISPOA, que o RISPOA fala exclusivamente de produto de origem animal, que hoje é onde a gente tem um maior rigor de cobrança por ser um produto de maior risco. Então, uma vez que eu consigo contemplar produto de origem animal, certamente eu consigo contemplar também produto de origem vegetal nas boas práticas de fabricação. Então, eu preciso ter processos definidos, sistematizados em um fluxo para garantir as condições sanitárias. E aí, eu pergunto, né? Mas qual que é o objetivo das boas práticas de fabricação? A gente precisa garantir a qualidade e a segurança desse alimento. A gente precisa garantir a saúde de quem vai consumir, evitar os perigos físicos, químicos e microbiológicos, ter uma eficiência produtiva para a empresa, né? Reduzir os custos com retrabalho, com descarte, evitar prejuízo, né? E quem são os manipuladores de alimentos que fazem essas boas práticas de fabricação, que fazem cumprir esses requisitos? Tanto os diretos como os indiretos, né? Então, quem que são os diretos? Quem trabalha ali, né? Quem coloca a mão na massa para esse produto tá disponível para ser comercializado. E os indiretos ali, então a gente tem vários profissionais que fazem transporte, né? Que fazem a própria questão do controle de qualidade. Então, esses são os indiretos. Coloquei aqui que sem esforço não tem resultado. Atingir as boas práticas de fabricação não é difícil, mas eu preciso me esforçar. Porque sempre tem o atalho, ele é mais fácil, mas ele não nos leva de maneira segura aonde a gente quer chegar, né? Então aqui a gente não pode tomar atalhos, a gente precisa cumprir as boas práticas de fabricação. E antes de ir para esse slide, eu até vou né, trazer um pouco do que eu acredito que vocês vão verem eu falando isso em diversos momentos, que é a questão de estabelecer uma cultura, de se criar uma cultura de qualidade, né? Então eu preciso envolver as pessoas nisso, eu preciso manter esse esforço e esse resultado para que isso aconteça. Quais que são os tipos de perigos que eu posso ter no meu alimento, no meu produto, né? Eu posso ter perigos físicos,
metais, então pedaço de parafuso que se soltou do equipamento que vai parar no produto. Eu posso ter adornos, brinco, anel, pulseira, curativo, palito, cabelo, pedra. Então aqui uma infinidade de contaminantes, penas, que eu vejo que são físicos. Eu consigo ver ele, né, nos meus olhos no produto. Eles acabam trazendo ali uma contaminação para o produto ou algum malefício. Os perigos químicos, né? Então, produtos de higienização, detergente, desinfetante, que eu uso em concentração inadequada, que eu não faço o processo correto de enxágue, pesticida, pulverizadores sem identificação, sabe-se lá o que tem dentro, então isso está no meu processo, não pode. Óleos e graxas não comestíveis. O que são os biológicos, então? São todos aqueles que eu não vejo, né? São os micro-organismos. Eu posso ter bactérias, fungos, vírus, bolores. Como que esses biológicos, eles estão no nosso processo? Eles vão estar, tá? E o que eles precisam para se multiplicar? Eles precisam da temperatura. Então, a gente fala que a zona de perigo é de 0 a 60 graus. É muito ampla essa faixa etária de temperatura que permite eles se multiplicarem. Então aqui vocês vão ver esse vídeo aqui, ó, fala mostra como é a multiplicação. Então tem um micro-organismo, daqui a pouco eu já tenho 10, tenho 100. Então essa multiplicação ocorre nessa faixa de temperatura. Abaixo os micro-organismos entram no estado de dormência e acima, então de cada micro-organismo tem uma temperatura, mas eu consigo matar eles, né? Eu tenho tempo. Quanto mais tempo, mais contaminação eu vou tendo. Eu tenho a questão da água, eles precisam de água para se multiplicar e eles precisam de alimento. Então, quando a gente fala de produto de origem animal, eu tenho muita proteína normalmente, né, no meu produto, e isso faz com que eu tenha muito alimento para esses meus micro-organismos se multiplicarem. Eles tendo isso aqui, temperatura, tempo, água e alimento, eles vão se multiplicar numa escala muito rápida. E uma contaminação que eu tinha no meu produto que não era maléfica, ela passa a deteriorar, a estragar ou causar um mal para minha saúde, né? Então, por isso que eu preciso cuidar. Porque os micro-organismos, eles estão, sim, por toda parte. Então, eles estão em todo o ambiente, planta, utensílios, chãos, nos animais, nas pragas, e principalmente em nós, seres humanos, eles estão presentes nas nossas mãos, na nossa língua, no ouvido, no nariz, nos olhos, no cabelo. Então, sim, tem contaminação, eu sempre vou trabalhar para minimizar a contaminação, mas eu nunca vou conseguir eliminar 100%, né? E aí, como que a gente vai controlar todos esses perigos, para eles não virarem um risco para a saúde do consumidor, né? Então, é implementando as boas práticas. Esse é o grande objetivo das boas práticas, controlar esses perigos. E aqui eu vou falar na questão de responsabilidade, tá? De quem que é a responsabilidade? A gente sabe que quando um manipulador de alimentos ele começa a trabalhar, ele tem que ter, é obrigatório ele ter esse treinamento de boas práticas, né? E a obrigação só desse manipulador, a obrigação ela é individual ou a obrigação ela é de todos, né? Quando eu vou falar aqui de todos e a gente vai falar em criar uma cultura de qualidade, eu preciso ter todos os níveis hierárquicos da empresa envolvidos. Eu preciso ter a direção envolvida, eu preciso ter o responsável técnico, eu preciso ter o controle de qualidade. Ah, não, mas quem faz a qualidade é só o controle de qualidade, só o monitor. Não, as boas práticas quem implementa é todo mundo. E o que são as boas práticas de fabricação, de acordo com a portaria 368 de 1997, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, ela vai falar da questão de estrutura física, as minhas edificações, como que é construída a minha planta, o meu estabelecimento. Então, as instalações, elas são adequadas, elas são feitas de materiais laváveis e resistentes à corrosão. O ambiente é separado, então quando eu tenho uma área de alimento cru que passa a ser cozido, ela é separada para que eu não leve aquela contaminação cruzada, né, do alimento que antes era cru e não tinha problema ele ter acesso àquela contaminação, mas agora ele é cozido e eu não posso colocar aquela contaminação nele. Quando eu tenho uma área limpa e uma área suja, então eu tenho essa separação.
a iluminação e a ventilação são adequados para evitar o acúmulo de poeira, de calor, de contaminantes, ou como que é a minha planta, né? A questão de higiene pessoal, uniformes limpos, os adornos, né? O comprometimento com a segurança dos alimentos, a higienização das mãos, né? Como que eu conduzo aí a higiene pessoal, né? Que a gente, como controle de qualidade, a gente sofre bastante para implementar essa higiene pessoal, porque a maioria das pessoas pensa que é o controle de qualidade que não quer que ninguém tenha a unha comprida e pintada. Mas é uma regrinha básica de higiene pessoal que está descrita nessa portaria. A gente logo vai ter um slide que a gente vai falar disso. Então, o controle de matérias-primas, como que eu tenho um produto final bom com uma matéria-prima ruim. Então, eu tenho que fazer os controles de matéria-prima, eu tenho que manter a identificação e a rastreabilidade desde o recebimento até o final do meu produto, porque eu tenho que manter esse rastreio. Então, aqui também fala que é obrigatório. O meu processo produtivo ele tem que ser organizado de forma que eu não tenha contaminação cruzada, que eu evite contato do alimento cru com o pronto, que os meus equipamentos e utensílios sejam adequados, sejam higienizados regularmente. Controle de pragas, então aí eu preciso manter medidas preventivas e de controle regular para evitar as contaminações das pragas. Documentação, e como que eu faço para controlar tudo isso? Né? Tudo isso também vai estar no papel, onde vai estar escrito, como que vai ser monitorado. Então, orienta que a gente tenha uma organização aí de documentação. Aqui não fala de fato o que eu tenho que documentar ou não, o que eu tenho que monitorar ou não. A gente depois vai tendo outras particularidades, né? Outras regulamentações que a gente vai seguindo para se organizar como isso, né? Mas fala que sim, é obrigatório. Aqui, com relação à higiene pessoal. Então, eu trouxe para vocês esse quadro só para ficar bem claro. A gente está falando aqui de portaria 368 de Ministério da Agricultura, mas eu trouxe a resolução, a RDC 275 da Anvisa, que vocês vão ver que é muito parecido os textos quando a gente fala da questão de higiene pessoal. Então, eu preciso ter uniformes limpos, de cor clara, higienizados. Eu preciso fazer a higienização das mãos com frequência, da forma correta. O uso dos acessórios, das joias, né? Eu não posso, cabelo e barba. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Manter o cabelo dentro da touca. Não posso ter barba ou ter ela parada. As unhas curtas, sem esmaltes. A higiene geral, né? Banhos diários. Então, manter a higiene pessoal, as condições de saúde, né? Colaboradoras com doenças transmissíveis, as lesões têm que ser afastados, eu não posso deixar eles em contato direto com o produto, né? A questão do uso dos EPIs, luvas, sapatos, como que eu controlo se o sapato, se o uniforme, se tá limpo, se tá adequado, se todo mundo tá usando, né? Como que os treinamentos, como que eu instruo a minha equipe no meu estabelecimento, né? É obrigatório esse treinamento de boas práticas. Qual a frequência que eu mantenho, né? Então, aqui a gente faz um resuminho para ficar bem claro para todo manipulador de alimentos quais as orientações, o que eu tenho que seguir, né? Então, eu tenho que ter um uniforme limpo, eu tenho que usar de forma correta a minha touca. Eu não posso ter acessórios que possam cair ou contaminar, né? Os alimentos, eu não posso levar isso para dentro do estabelecimento. Eu tenho que realizar a higienização das mãos no momento certo, a gente vai falar mais sobre isso. O comportamento no ambiente de trabalho, quando eu vou tossir, como que eu tenho que fazer? Eu não posso fumar, não posso comer, não posso mascar chiclete, ter que evitar conversas desnecessárias durante o trabalho. Não posso tocar o nariz, o rosto, a mão, né, durante a manipulação, então eu vou usar só minhas mãos que eu já higienizei, que eu já lavei de forma adequada. Ou a saúde, eu preciso controlar e avisar o controle de qualidade quando eu tenho algum problema de saúde também, para saber se eu posso estar trabalhando ou não, os treinamentos que eu vou tendo. Então, informar os sintomas de doença como febre, vômitos, diarreia e participar com regularidade de todos os treinamentos que a gente tem. E aqui eu trago uma imagem bem que o básico bem feito, ele funciona. E quando a gente está falando de boas práticas de fabricação, a gente fala de pré-requisito. Para muitos outros
programas complexos que a gente tem na área de alimentos para implementar. Se eu falhar nos pré-requisitos, se eu falhar no básico, eu não vou conseguir. Se eu não consigo entregar uma caneta que funcione, se eu ainda vou enfeitar essa caneta, a probabilidade é de eu não conseguir. Então, assim, eu preciso manter o meu foco em fazer o básico bem feito. E se eu fizer o básico bem feito, a gente não precisa, muitas vezes, se aprofundar em programas mais complexos. A gente consegue muito facilmente justificar a ausência de PCC, a ausência de PSO, cumprindo as boas práticas de fabricação. Claro, tudo depende do produto, depende do processo, tá? Mas eu preciso ter um básico bem feito. E quando a gente fala de básico bem feito, do essencial, a gente fala aqui, eu tenho área suja e tenho área limpa, eu tenho área de alimento cru e de alimento cozido. Eu não posso ter trânsito de pessoas, o produto indo e vindo de um lado para o outro, né? Eu tenho que manter as áreas separadas para evitar essa contaminação cruzada. Eu tenho que ter iluminação e ventilação adequada para evitar o acúmulo de calor, de umidade, de contaminantes. Não posso ter parede ou forro suando, pingando água sobre o meu produto. Paredes e pisos com materiais laváveis e resistente à corrosão. Então, eu preciso que a minha parede seja de um material impermeável, o meu piso também, que eu consiga lavar fácil, porque pensa que se é difícil de lavar, a probabilidade das pessoas não lavarem ela é maior e vai ficar sujo e eu vou ter mais contaminação no meu ambiente, né? Porque pensa uma parede só com reboco e tijolo aqui, vai grudar, o produto vai impregnar ali, eu não vou conseguir lavar, né? E eu vou tendo ali os micro-organismos, daí daqui a pouco eu jogo uma água, fica úmido, eu vou ter uma contaminação microbiológica bem grande ali. Higiene pessoal. Aqui a responsabilidade ela é individual. Eu preciso que todo mundo faça. Não é só o controle de qualidade. Não é só o controle de qualidade de cobrar. É todo mundo tem que fazer. Todo mundo que vai acessar aí essa área de processamento precisa se atentar e colaborar para a higiene pessoal. Não pode encostar na parede ou sentar com o uniforme, né? Então, assim, eu tenho que ter o uniforme limpo, higienizado, utilizar ele somente dentro das dependências da empresa. Mas, uma vez que eu tô com o uniforme limpo, eu não posso sentar no chão. Eu não posso misturar meu uniforme com a minha roupa civil dentro do meu armário. Eu não posso deixar uniforme, bolsa, casaco, tudo jogado pelos cantos do vestiário. Eu tenho que manter meus pertences pessoais dentro do meu armário. Manter o armário limpo também é responsabilidade de cada um. Então, a gente nunca vai ter uma pessoa específica para fazer a limpeza interna dos armários, né? Cada um mantém o seu limpo, porque tá os seus pertences pessoais ali. Não posso armazenar comida dentro de armário. E não é permitido a entrada de visitantes sem a devida uniformização, né? Visitantes também precisam cumprir as regras de uniformização. O sapato, ele vai me dar segurança, né? Mas ele precisa estar limpo. Eu preciso conseguir lavar eles. Somente utilizados na área da empresa também. Eu vou para casa de sapato. Não, o sapato ele é para ser utilizado na empresa. Manter a organização, onde eu guardo ele, onde ele fica me esperando até o próximo dia, né? Então, ter essa organização nos vestiários também. Ainda falando de essencial e básico, e essencial, obrigatório, manter a higiene pessoal, manter a conduta, os protocolos de saúde. Então, sempre que eu for tossir, né, eu vou tossir e vou fazer a higienização das minhas mãos. Quando eu precisar assoar meu nariz, eu vou já me deslocar lá para a pia de lavagem de mãos, eu vou assoar lá e vou depois lavar minhas mãos. Não posso usar adornos, perfume, cremes hidratantes, tipo, eu não posso oferecer esse tipo de contaminação para o meu alimento. As unhas têm que ser curtas, sem esmaltes, a barba tem que ser aparada e sem bigode. Unha postiça, cílio postiço não pode, maquiagem não pode, celular não pode. Tudo isso leva a contaminação para dentro do estabelecimento, leva a contaminação para o produto. Então, não, é essencial e é básico e não pode. Manipuladores, manipular os alimentos, né? Eu preciso ter um controle aí das minhas enfermidades, né? Se eu estou com vômito, diarreia, eu preciso
ser afastado, eu não posso tossir, conversar sobre os alimentos. Caso eu tenha ferimentos, né, eu tenho que estar colocando um curativo, colocando uma luva. Então eu tenho um procedimento descrito para cada caso, como agir. Bala de chiclete não pode, fumar não pode dentro das áreas de processamento. A higienização das mãos. Como que eu tenho que fazer a higienização das minhas mãos e quando eu tenho que fazer? Então, aqui a gente está falando quando eu entro dentro do estabelecimento, para o meu setor. Quando eu vou usar o sanitário, antes de usar o sanitário, eu já lavo minhas mãos. Depois de usar o sanitário, eu lavo novamente as mãos. Quando eu for tossir, espirrar, suar o nariz, eu vou lavar as mãos. Quando eu for usar algum material diferente, algum material de limpeza, né, eu vou fazer a higienização das mãos. Quando eu notar que a minha mão tá suja, eu vou fazer a higienização das mãos. Tô processando ali o alimento e aí fui largar algo na lixeira, vi que a lixeira tá cheia. Eu vou tirar o lixo para fora, né? Vou tirar o lixo ali, vou voltar. Vou lavar minhas mãos antes de iniciar a atividade, né? Porque eu mexi com o lixo. Então, é sempre que eu tenho que lavar. Aqui a gente traz uma análise de swab que a gente faz em laboratório. As mãos sujas, a contaminação que eu tenho na mão suja, a mão que eu lavo com água e sabão, eu já consigo diminuir essa contaminação. E as mãos que eu lavo com água e sabão e aplico o álcool 70, pode notar que ainda resta contaminação, tá? E onde que eu vou lavar e como eu vou lavar as minhas mãos? Então, nas pias específicas de lavagem de mãos, elas são pias que eu já tenho um acionamento por pedal ou por joelho, enfim, um acionamento automático aí que eu não precise, depois que eu lavei a minha mão, né, ir lá e fechar a mão e contaminar minha mão no momento de fechar, assim como a lixeira também, lavei a mão, tô com o sabonete, enxuguei com papel toalha, e aí vou largar no lixo e abro o lixo com a mão, não o acionamento da lixeira é com o pedal, tá? Justamente para depois que eu lavei minha mão não colocar ela em contato com uma área suja. É obrigatório também vocês terem aí os cartazes de boas práticas espalhados, né? Sempre na frente das pias ali, explicando o processo de lavagem de mãos, porque eu preciso molhar e eu preciso aplicar o sabonete. Às vezes a gente tem sabonete que já tem ação desinfetante junto, e às vezes eu aplico o sabonete e depois aplico ainda o álcool, né? Ou alguma outra substância aí. Então, qual que é o processo? Molho, aplico o sabonete. Se ele for antisséptico, ele tem um tempo de ação, então às vezes é 15, 20 segundos, 25 segundos, depende do detergente, eu preciso deixar ele agir na minha mão nesse tempo, né? A gente normalmente lava só a palma, mas eu preciso estar lavando aqui em cima, né, nas mãos, preciso estar higienizando. Aqui o polegar sempre é uma área que fica também, né? Então, preciso estar lavando aqui a ponta dos dedos, né? Embaixo das unhas, lavando essa parte do punho, que normalmente a gente não chega em todas essas etapas, né? No cartazinho vai contemplar todas as etapas, então eu gosto de pôr ele posicionado bem de frente para a pia, que eu já vou lavando a mão e olhando para o cartaz e fazendo os passos. Enxagou e seco as mãos. E não adianta secar as mãos no uniforme, né? Porque eu vou estar colocando umidade ali no meu uniforme. Lembra que a água é um dos fatores que facilita ali a contaminação microbiológica, né? Então, eu vou secar com papel toalha e vou jogar fora o papel toalha. Falando também de que é essencial e básico o controle de higiene, tá? A limpeza e a sanitização frequente, com registros, com procedimentos, com água de qualidade, potável, em quantidade suficiente para essas operações. Quando eu falo aqui, o objetivo da higienização é remover sujidades e desinfetar superfícies, né? Para evitar a proliferação de bactérias, micro-organismos e pragas, porque também as pragas são atraídas pela sujeira. Eu tenho um ambiente sujo, eu vou atrair mosca. Não tá sujo, não vou atrair. Então, a higienização, ela é separada na limpeza e na desinfecção. Então, na limpeza, eu removo os resíduos orgânicos e inorgânicos, depende aí de cada produto, né? Eu gero um tipo de sujidade diferente. E eu vou lavar e limpar minhas instalações, equipamentos e utensílios com a aplicação química, né, de um detergente que seja registrado e apropriado para o uso. A gente tem a Anvisa aí que regulamenta os detergentes e desinfetantes que eu posso usar na indústria de alimentos, por métodos físicos de esfrega,
né, ou de sódio por detergente, quando a gente tem o método CIP, aí eu vou eliminando, né, boa parte da minha contaminação microbiológica. Se eu vou deixando essa higienização de lado, eu vou tendo a formação dos biofilmes, que o que é? Eu vai acumulando sujeira ali, vai incrustando. A gente sabe que quando incrusta fica muito mais difícil de limpar. Eu preciso fazer muito mais força, colocar um detergente muito mais forte. E conforme eu deixo muito tempo, esse micro-organismo que ele está embaixo daquela incrustação, ele entra para dentro da parede do meu equipamento. Então, ele consegue entrar para dentro do inox. E ele fica ali, se multiplicando, e tempo ele aumenta muito a multiplicação dele, e ele começa a soltar isso no meu processo, né? E aí passa meu produto ali, puff, e pega essa contaminação. Então, tem várias vezes que eu começo a ter problema de contaminação, né? Principalmente em circuito fechado, no produto, e eu não consigo identificar onde que tá, porque tá lá no biofilme que eu deixei formar. Então, é importante a gente manter a higienização sempre, e sempre limpar antes e depois fazer a desinfecção. Que a desinfecção eu vou fazer com um desinfetante, uma solução clorada ou um álcool 70, né? Depende aí do processo que eu tenho. Eu vou fazer esse processo. Todos os produtos têm que ser liberados na Anvisa, tanto os detergentes que eu uso para limpeza como os desinfetantes. A limpeza e a desinfecção, né? Ela tem que ser frequente e sistematizada. Eu costumo dizer, Vanessa, qual a frequência que eu tenho que pôr no meu programa de autocontrole ou que esse equipamento com que frequência? Não tem uma frequência padrão, tá? Quanto mais eu sujo, mais eu devo limpar. Então, tem processos que eu começo de manhã, o meu processo, e chega no final do dia, o equipamento tá limpo, eu preciso fazer uma higienização bem, eu consigo limpar ele facilmente. E tem equipamentos que, às vezes, no intervalo do meio-dia eu preciso fazer uma segunda higienização, uma limpeza para continuar trabalhando de tarde, e alguns eu preciso manter durante o dia uma limpeza operacional também para conseguir manter aquele equipamento limpo. Então depende de o quanto suja, tá? E eu tenho que ter um cronograma de higienização para cada ambiente, para cada equipamento, para cada utensílio, ter o procedimento escrito, em instruções, em documentos, em POPs, cada um coloca o nome que quer, né? Um documento, mas eu preciso ter esse documento escrito, com que de detergente eu vou usar e como eu vou fazer esse processo bem detalhado, e fazer os registros diários. Aqui falando de controle de matéria-prima, né? Que um controle bem simples, não é nada complexo, mas eu tenho que garantir a identificação e a rastreabilidade dos meus lotes. Aqui a gente tem um recebimento na área de ovos, eu tenho aqui o pallet de ovos identificado, e essa identificação vai seguir até lá na expedição, né? Onde eu vou ter um registro de lote. O meu processo, equipamentos e utensílios tem que ser higienizados regularmente, né? Conforme eu falei, conforme eu sujo, eu preciso manter o processo limpo. Pela questão das pragas também, quando eu mantenho o meu ambiente limpo, eu tenho menos atração para essas pragas. Então, manter os ralos limpos, fechados, as portas fechadas, isso também me protege contra as pragas, além da limpeza, né? Quando eu falo de pragas, eu tenho que garantir o controle dessas pragas e vetores, eu tenho que fazer dedetização, desratização e principalmente atuar ali para impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação, para que não cause uma contaminação no meu produto. Então, eu tenho que também fazer o uso dos meus equipamentos de proteção individual. Aqui a gente tem as luvas, os calçados, os uniformes, avental, capacete. Então, depende de cada processo, cada operação vai ter um diferente tipo de EPI. Alguns deles são para nossa proteção individual, a maioria, né? EPI é essa definição, mas eu tenho outros que também auxiliam na questão de não levar contaminação para o produto, né? Quando eu falo de luva para produto pronto. Então, eu tenho que ter bastante atenção e respeitar as regras, manter os ambientes organizados, tudo sobre pallets, né, ou armazenado em prateleiras, não manter nada diretamente ali no chão, não deixar produto químico dentro do processo, né, então eles têm que estar guardados e serem
e buscar ele na hora que eu vou utilizar e não deixar esses produtos químicos jogados, né, desorganizados e principalmente identificados, né, com rótulo original, um produto aprovado na Anvisa e que eu sei as diluições, a concentração e a validade desse produto tá ali no rótulo também. O que eu tinha para falar de boas práticas de fabricação baseado na portaria 368 é isso. Fico aí desejando para vocês um ótimo trabalho, que vocês consigam implementar e fazer esse básico bem feito. Um abração, até mais!